Belezinha? Fala, Bandana, tudo bem? Danilo, tudo tranquilo? Acho que você foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro a me convidar. Segundo. Eu fiz uma live com. Porque eu tava com a cara torta, velho. Foi o dia que meu rosto paralisou um lado, né? Agora já tá quase top. Sim, já dá pra enganar bem, não dá nem pra perceber, né? Sim. Esse olho aqui Tudo pisca bem. um pouco mais devagar, né? Se eu fizer assim, ó, ainda dá pra perceber um pouco, mas tá bem melhor. Eu Não, vi que tá vocês ótimo. estavam falando aí do pato, né? Tá. Mas primeiro É, vamos o falar como é que tá assunto, você, como é que tá teu canal aí, como é que é a galera de Minas, para eu entender como é que estão as coisas aí. Manda bala aí, como é que é? é o assunto dos últimos minutos, né, Bandana? Eu abri o celular aqui para começar a live e pá, Pato não é mais do São Paulo. Agora, é aquela Pois história, é. né? O que se esperar do São Paulo? Você acha que é surpresa? Não é, cara, olha só que coisa curiosa, né? Tem um canal do Bahia que é um amigo meu, Barbaço, na época do ano futebol, Uhum, eu joguei a Copa Ano Futebol com ele pediu para eu gravar um vídeo para ele fazendo um panorama de São Paulo para o confronto contra o Bahia. E eu falei assim, man, certo. qual que é o deadline aí? Porque, tipo, São Paulo as coisas mudam de um segundo para o outro. E se eu fizer o vídeo hoje, vai ficar desatualizado. Aí ele falou: não, pode ser até hoje. Quer dizer, depois que eu terminar aqui, aí eu vou gravar o vídeo e mandar para ele. Nesse intervalo de tempo, chegou o Luciano e foi embora o Pato. Né? Então, E foi embora o Everton. Peraí, não foi, sim, o Everton foi embora, chegou o Luciano e foi embora o Pato. Então, assim, tem bastante coisa aí para contextualizar. Primeiro, a questão do Luciano. É um reforço ruim? Não é um reforço ruim. Mas trocar pelo Everton, que era a única moeda de troca que a gente tinha, para pegar um jogador que não tem as características que são carentes no time, ainda que ele tenha tido uma passagem boa com o Fernando Diniz, é, é, me pareceu um movimento um tanto quanto errado de São Paulo e me parece que o Grêmio vai ter mais vantagem nisso do que o São Paulo. Até porque o Everton entregou muito no Flamengo e no próprio São Paulo com o Aguirre, no comando do Aguirre. E o Gabriel, acho que quando o Everton chegou, o Gabriel tinha falado assim, cara, o Everton é um jogador que funciona em times organizados. Vale pro Juanfran, tá? Só que o Juanfran é um outro tipo de jogador. O Juanfran é um jogador que está segurando a defesa ali, porque senão a gente estaria ainda pior. Ainda que ele seja invisível para muitos torcedores. A questão do Pato, eu não tinha esperança nenhuma quando veio. E veja, é curioso, tem uma curiosidade do Pato. O cara está com 31 anos. Ele é um jogador que briga muito mais na garganta, né? Tipo, a gente tem uma expectativa, mas o Pato é um grande jogador tecnicamente falando. Tem capacidade para. Não tem a gana, não tem a vontade, não tem o comprometimento com o futebol. Isso conta muito contra ele. Tanto que no jogo do Mirassol eu fiquei indignado porque ele estava andando em campo. E é pior, porque quando você está andando em campo, assim, o Pato já é um cara que não faz aquela primeira marcação, a pressão. Já não faz. Não é isso. Ele não recompõe. Sabe aquele jogador que corre para não chegar? Só que é 1 milhão por mês para correr para não chegar. Eu entendo que tem muita gente que adora o Pato. Eu entendo que tem muita gente que via nele alguma esperança. Entendo o torcedor que fala, mas vai ficar com Carneiro, vai ficar com Paulinho Boy, vai ficar com. Cara, pode somar todos esses. Não dá um quarto do salário do cara. E esses correm e são jovens que um deles ou pode render uma venda ou pode ser lapidado, coisa que o clube não faz bem, porque normalmente está vendendo jovens talentos para pagar essas pataquadas. Então, assim, quando o São Paulo certo. contratou o Hernanes não era uma loucura. O Hernanes tinha entregado há um pouco mais de um ano muita coisa, era um risco, infelizmente não funcionou, mas eu confio mais no Hernanes, que eu sei que é um cara dedicado, do que no Pato, que eu sei que se dedica no TikTok, no Instagram aqui, né? Aqui ele briga. Se estivesse aqui junto com a gente, aqui ele briga. E eu não tenho nada pessoalmente contra o Pato. Minha preocupação com o Pato é o futebol dele e o salário que ele recebia. Então, para mim, São Paulo fez um negócio muito bom. Tinha esperanças que para a gente rendesse um Bosquilha ou um Marcos Guilherme, que é um jogador muito limitado, mas que é muito, mas muito dedicado. Muito dedicado. São Paulo precisa de jogadores muito dedicados. E a economia que o São Paulo vai ter, o jogador abrir mão muito legal da parte dele, elogiável que ele tenha, né, feito isso, abriu mão do que ele Uhum. tinha para receber para trás, e o São Paulo vai economizar muito do que ele tinha para frente. Mas veja, para o São Paulo chegar nesse ponto, a postura dele contra o Mirassol foi a gota d'água. Foi a gota d'água. O cara não sentiu o banco, o cara não estava nem aí,
O cara ficava sempre nessa eterna promessa. E aí, assim, faz um jogo lá, fez 2 gols contra o Santos, vai fazer um ano disso daí, 4 gols de lá para cá, sendo que 2 dele foi no Lanterna com a pior defesa do campeonato, onde ele fez uma assistência também. Então, assim, era um jogador que rendia muito pouco, dava um exemplo muito ruim para a molecada e que não tem aquela gana, né? Um cara que não sente o jogo. O Pato, ele sai de uma derrota sorrindo, nem de maldade. O pior é isso, eu não acho que nem seja maldade. Tem uma coisa assim, olha a comparação que eu vou fazer. O Ronaldinho Gaúcho é um dos jogadores mais habilidosos que eu já vi. Ele é incrivelmente habilidoso. Foi incrivelmente habilidoso. E conquistou o que tinha que conquistar, fez com que o Santiago Bernabéu o aplaudisse num jogo Barcelona e Real Madrid pelo que fez dentro de campo. Mas o Ronaldinho Gaúcho me dá a impressão que ele gosta mais da vida do que do futebol. Tem jogador que gosta mais do futebol do que da vida. O Messi, ele gosta mais do futebol do que da vida. O Messi sente a mesma coisa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo faz 5 gols, o Messi quer fazer 5 e vice-versa. E essa competição saudável entre os dois, fico imaginando se um dia eles jogassem no time, ia ser divertido para nós, do resto do planeta. Não sei se ia gostar muito, mas ia gostar um pouco. Apesar que nem assim, se divertir muito, o Pato gosta, né, Bandana? Porque você não vê o Pato embalado, ele sempre tá namorando. Então, assim, ele nunca. Nem pra dizer assim, o cara é baladeiro igual o Neymar, igual o Ronaldinho. As mulheres que o Pato, nisso ele é artilheiro. Mas tem uma coisa assim, o Ronaldinho Gaúcho não tinha essa obsessão, não era essa obsessão. O Pato não tem. Eu lembro uma vez que o Pato deu uma entrevista, qual o seu maior sonho? Você pensa, sei lá, ganhar uma Libertadores, ganhar um Mundial, ser eleito o melhor jogador do mundo, ou então ajudar meu time a qualquer coisa, até para fazer fazer uma presa, mesmo que não seja verdade. Pisar no tapete vermelho do Oscar. Cara, é muito aleatório. Não é para atleta, né? Acho que nem atleta de NBA tem essa gana. Atleta de NBA quer ser o melhor, quer ganhar o título da NBA, né? O LeBron James vai fazer um filme com perna longa, cara, e dentro de quadra ele se entrega, ainda que ter tomado um tocaço ontem na derrota pro Portland Trail Blazers, né? Tomou um tocaço que rendeu uma cesta de 3, que devia valer 5 da distância que foi, né? Foi. Eu não sou muito fã do Lakers, mas o LeBron vai salvar a perna longa, então eu gosto do perna longa. O Michael Jordan salvou perna longa, eu presumo que agora é a vez do LeBron James, eu vou acabar assistindo mais pelo perna longa do que pelo... Não, mas o LeBron entra nisso. Ele gosta da balada, o cara tá em Hollywood, o cara tá em Los Angeles, né? Que é um time que você vai, se você quer. Los Angeles Lakers é um time de... né? Mas é um cara focado, é um cara que é obcecado por ganhar. Extremamente focado. Se ele precisar baixar salário para contratar jogadores, para ele se cercar de bons jogadores, o LeBron é um cara que faz isso. Um cara que eu gostava muito, muito. Tive a oportunidade de ver ele em quadro. Que loucura, a gente foi pro basquete. É o Kevin Garnett. Cara, eu gosto muito. Era o Lugano do Boston Celtics. Que cara, o cara entrava, você viu o cara, 99% do jogo ele tava pé, e às vezes ele abriu um sorriso quando abriu uma vantagem, quando uma jogada estava certa. A gente precisa de jogadores assim no São Paulo, jogadores que entendam a grandeza do São Paulo, porque o São Paulo está esfacelado. A gente também tem que ter um pouco dessa coisa da realidade, o choque da realidade. Foram 10 anos de gestões muito ruins. Então a gente começa a fazer confusões, né? O São Paulo pensa grande quando contrata um Pato? Não, São Paulo pensa grande quando traz de volta um Hernanes, quando contrata um Daniel Alves, ainda que tenha sido numa loucura. Porque Daniel Alves, cara, ainda que tenha uns exageros em alguma entrevista que ele dê, tem coisas que... Mas é da parte dele, tem a liderança, acho que foi o Barolo que falou, né, que no Mesa Redonda, acho, o Daniel Alves é o dono do São Paulo. Eu não concordo que o Daniel Alves seja o dono do São Paulo, nem perto disso. O que eu concordo é que o Daniel Alves tem uma liderança e o São Paulo não tem. No clube não há ninguém com esse perfil de liderança que o Daniel Alves tem. O Raí deveria ter esse perfil. E o Lugano poderia ter também. O Lugano seguramente tem. Mas a função do Lugano era outra. Aliás, não deram esse poder pro Lugano, né, Bandana? Não deram esse poder pro Lugano. Deram um pouco mais de vestiário para ele, mas é pouco. O Lugano não é suficiente. O Lugano é institucional. Então o que ele faz? Ele representa São Paulo. São Paulo vai ter sorteio na Conmebol, vai lá o Lugano, eu sou a cara do São Paulo. Não tem melhor cara para o São Paulo ter do que o Lugano. Porque ele entende a grandeza do clube, ele entende o que o jogador tem que ter. Então, assim,
não dá para colocar no mesmo balaio. O trabalho do Raí é muito ruim, o trabalho do Lugano não. O trabalho do Lugano é isso, era isso que se esperava dele. Ele não tem essa coisa. O trabalho do Raí é ruim, mas eu sei que ele tem caráter. É outra coisa que a galera confunde. Raí, safado. Não é. Aliás, fica muito claro que isso eu apurei. Raí ganha mais dinheiro fora de São Paulo do que dentro. E por que ele está lá? Porque ele acha que se ele não tiver, vai estar alguém pior que ele. Não é possível. A gente saiu de Aidar para Leco. Olha, precisa tirar o Joaquim Pô para ver quem é pior. É que o Aidar estava metido em caso de corrupção. O Leco não me parece que seja desonesto. Ele só é incompetente. Mas incompetente é muito ruim, tá? Incompetente é péssimo. Esperanças para Júlio Casares ou Natel? Não. E se fosse o Marco Aurélio Cunha? Não também. Mas você não tem amizade com o Marco Aurélio Cunha, né? Sim, conheço o Marco Aurélio Cunha, já conversei com ele várias vezes, como conversei muitas vezes com o Júlio Casares e também poucas, mas com o Natel, com todos eles, mas para mim nenhum deles é a solução. Por quê? Porque são todos do mesmo lugar. Aliás, o São Paulo é o único clube que tem duas oposições ao Leco, que na verdade são situações. É o vice e o diretor que estão lá. E aí eu fico perguntando, né? Agora o Casares colocou. Ontem. A Adidas não respeitou as faixas nas costas. E por que você não fez nada? Você tá lá, você tá no poder, cara. Você tem como colocar a boca no trombone. Não, eu tenho que ser presidente para falar? Então vai me desculpar. O que você está fazendo lá? Porque assim, na situação que está o Leco, se alguém chegar com uma boa ideia, o Leco vai executar. E vai dar crédito na situação que São Paulo está. Então o cara não está fazendo porque ele só vai fazer se ele for presidente. E, de verdade, a gente já não viu essas promessas no terceiro mandato do Juvenal. Que o terceiro mandato do Juvenal ainda foi tranquilo, porque ele tinha entregado bastante nos dois primeiros. E a briga com o Globo e CBF custou muito ao Juvenal, fora de ter ficado doente, mas nunca se questionou a São Paulinidade dele. Eu não discuto que o Leco é São Paulino, tá? Tem foto dele com gente do Palmeiras. Cara, o Leco sofre com derrotas de São Paulo. Só que o Leco é muito incompetente. O Juvenal já sabia disso. Tanto que o Juvenal não o indicou. O Juvenal já sabia que era. Muito incompetente. Péssimo. Mas não é vigarista nem nada. A gente saiu de Juvenal, foi para Aidar. Aidar estava envolvido em muitas polêmicas, casos de corrupção, tem gravação de fita, assim como aconteceu com Pimenta, falou muita bobagem, falou que o Palmeiras tinha se apequenado. Depois que ele falou isso, o Palmeiras surrou, assim... Só cresceu, né, Bandana? E o São Paulo, cresceu. Não. E aí vinha com aquele negócio de comer banana num dia, que o Jack, foi outro Jack, lá. E essa galera do Jack tá toda lá. Então, quando a gente no canal, a gente fica defendendo a separação do social conforme o projeto do Rodrigo Monteiro de Castro, e eu estou defendendo muito isso, porque o São Paulo precisa de uma mudança, o São Paulo precisa voltar a ser o que era, que é pioneiro. Aí, dentro de campo, aí é uma outra realidade. Dá para o São Paulo render mais do que está rendendo? Dá para o São Paulo render mais do que está rendendo, e aí é uma coisa que é muito difícil, tá? Porque é uma coisa que eu sempre falo, e às vezes as pessoas, eu já vi gente que não gosta muito, porque a gente faz jornalismo no canal. Porque nós somos jornalistas e a gente escolheu um caminho. Esse caminho é uma coisa que o Perecini fala. A gente entende que é o que menos prejudica o São Paulo. Quando eu falo menos prejudica, cara, é óbvio que a torcida não tem, ela pode ter um comportamento diferente e a gente tenta dar informação e argumentos para que ela pense um pouco fora da caixa. Porque hoje nós temos muita gente, né, que não faz jornalismo. Está lá como torcedor e faz um desabafo. O que eu acho ok, acho legal. Eu não acho que meu canal seja melhor ou pior ou mais especial, nem me sinto nada. Na verdade, quando acontece alguma coisa, a gente discute, a gente pondera, a gente deixa a paixão um pouco de lado para se pegar naquele argumento. Não tem, por exemplo, se o Pato estiver jogando bem, e eu não acho que seja um jogador ideal, eu vou elogiar. A mesma coisa do Diniz. Eu não gostava do Dorival, mas eu acho que o trabalho dele foi muito bom no São Paulo. Mas você não gosta dele? Não gosto, mas a minha paixão ou minha antipatia não vai afetar a análise. Agora, o que acontece? O torcedor, como tem muita coisa acontecendo, São Paulo não é para amadores, e o torcedor está cansado da galera que tira o sarro, dos enormes fracassos, de perder para times de menor expressão, de não ver uma luz no fim do túnel, a gente começa a reduzir o argumento. Então o cara chega, por exemplo, o caso do Aguirre. O Aguirre estava super bem, com um time muito limitado, conseguindo vencer times muito mais robustos, jogando um futebol com muita identidade. Não seria bom para esse elenco, tá? Porque é um técnico reativo, esse é um elenco para propositivo, foi montado para técnicos propositivos, mas o Aguirre fez um bom trabalho. De repente,
Ele perdeu o Militão, foi a primeira peça que ele perdeu, recebeu o Bruno Pérez. Em que universo o Bruno Pérez substitui, não tem nem as mesmas características. Então já foi uma perda enorme ali na parte defensiva. Daí ele perdeu o Everton, que foi uma perda bizarra para ele. Mas ele conseguiu improvisar o Reinaldo na vitória de 3-1. Não foi 1-0, retrancou e ficou com medo. Foi 3-1 contra o Corinthians. Né? Quando ele perdeu o Rojas, cara, aí não tinha mais. Ele não tinha de onde tirar. Aí inventaram que o Aguirre é fraco, covarde e medroso. Medroso, fraco e covarde. Quando você coloca um apelido desse tamanho num cara, ninguém mais está analisando o trabalho, ninguém mais está vendo se teve evolução, ninguém está vendo se o cara tem um plantel que tem condições de segurar a onda, ninguém está vendo nada disso. Por quê? Porque você coloca a paixão. Não é errado colocar a paixão, mas seria muito bom que as pessoas entendessem a diferença de, poxa, aqui é um desabafo, aqui eu estou também xingando todo mundo, mas eu preciso entender que eu não posso cobrar do Elinho o que eu estou cobrando do Pato. Porque o Pato tem 31 anos, ganha 1 milhão por mês, tipo, viajou à Europa, jogou no Milan, jogou na seleção brasileira. O cara tem um histórico que ele precisa ser mais cobrado. O Daniel Alves precisa ser mais cobrado. O próprio Pablo precisa ser mais cobrado. O Volpe precisa ser mais cobrado. Então a gente vai cobrar nessa medida. O Elinho é jogador para lapidar. E a gente fala, vai oscilar. O Rogério sempre falou isso, não foi nem eu. Vai oscilar. Né? Tem técnicos que conseguem extrair de jogadores improváveis. O Osório extraiu mais do que eu jamais vi. E o que a gente fez? O Osório foi igual o professor Pardal. A galera que adora o Pato acha o Osório e o professor Pardal. Para mim, o melhor momento da carreira do Pato foi com o Osório. O melhor momento da carreira do Pato. Eu também acho, Bandana. Então, inclusive. O São Paulo. Não, manda bala. Pode falar. Não, eu falei, então, inclusive, por isso que eu falo, foi bom ter feito essa negociação. A gente está aqui conversando e uma das coisas assim que eu pensei comigo, falei, poxa, você fez uma colocação muito que para mim foi muito feliz com relação ao seu trabalho jornalístico. Eu venho conversando com você já faz uns 3 meses para a gente fazer a live, né? Eu não sou muito de insistir, não. Tem gente que não responde, eu também nem vou atrás depois. Mas você, eu vou ser muito franco, tá, Bandana? Você sabe por que eu insisti com você? Porque você, junto com o Perecini, vocês fazem uma análise técnica e que me ajuda muito a observar o que está acontecendo no jogo. Estou falando isso do fundo do meu coração. Eu sei que vocês são torcedores, gostam do São Paulo, e vocês fazem uma análise técnica. Eu sendo mais uma vez franco com você aqui, eu gosto muito de ouvir os vídeos de vocês, ler o que o Daniel Perrone escreve e também gosto dos vídeos do Barolo. O Barolo é mais explosivo e tal. Tem dia que o São Paulo perde, eu falo, hoje eu não vou assistir o Barolo não, porque o Barolo vai destruir aquela câmera dele hoje. Então eu pego e vou pro Bandana. Eu falei, deixa eu analisar isso aqui direito. Nós fizemos a live com ele também. Ele é muito carismático, o Barolo, velho. Ele é muito. Tipo, a gente, quando não tinha pandemia, o Barolo fica na mesma zona de imprensa que eu, né? Então a gente troca várias ideias ali. E sim, ele coloca paixão. E assim, para mim, ele já falou várias vezes, eu não faço jornalismo, minha proposta não é essa, minha proposta é desabafar, é ser o torcedor, é ser a voz do torcedor. E eu acho legal. Cara, muita gente acha que eu tenho rixa com com resenha, com Barolo. Eu não tenho rixa com ninguém. O Barolo na live com a gente, ele me falou que ia ser o amigo. E falou, e ele adora você. Às vezes, assim. Porque quando fecharam o canal dele, eu falei, velho, não foi isso, não foi aquilo. Que eu fico preocupado, cara, assim. E muita gente fala assim, porque é engraçado, como muita gente acha que tem essa rixa, né? Quando alguém não concorda com alguma coisa que a gente fala, o cara coloca assim, por isso que o Barolo tem tanta gente no canal e você não tem. Cara, uma coisa eu sou obrigado a concordar. Se eu falar o que todo mundo quer ouvir, e não tem nada de errado nisso, tá? Não é errado. Se você está no papel de torcedor, tá mais certo você querer. Eu tenho certeza que eu vou ter mais seguidores do que eu teria. Eu vejo muitos canais que cresceram na pandemia, né, nessa mesma linha que o Barolo faz. Que o Barolo faz muito bem, por isso ele tem mais, ele é muito bom nisso. Cara, o cara é diretor do Mesa Redonda, quer dizer, o cara... Sim, sim. Só que eu acho que precisa ter esse contraponto, mesmo que isso me custe em audiência. Mesmo que custe.
Precisa ter, porque a gente precisa em algum momento respirar, a gente precisa ter um pouquinho de... Então, assim, acho muito legal, a galera desabafa, mas de repente... Tanto que quando o São Paulo não está bem, eu sei que ele vai explodir. E muita gente não quer escutar explicação quando a coisa está ruim. Eu não quero explicação, eu quero mais é xingar mesmo, né? E nenhum problema. Porque isso também é um registro para depois. O que a gente tenta seria muito bom que o São Paulo começasse a olhar e tomar decisões diferentes e ser menos populista. Porque, assim, eu entendo o torcedor. Eu entendo o torcedor, por exemplo, querer o Pato. Tá o Pato no mercado. São Paulo vai contratar o Pato, na cabeça do torcedor, caraca, vai vir o Pato, São Paulo vai ser grande, o Pato vai decidir. Mesmo que o Pato nunca tenha sido esse jogador decisivo, certo, na cabeça vai ser. O torcedor tem mesmo que fazer pressão, tem que contratar. Agora, a diretoria de São Paulo, essa tem que analisar. Olhar e falar, poxa, o Pato tem 31 anos, cara. O Palmeiras não estava querendo, e o São Paulo pagou mais do que o Palmeiras estava disposto a pagar. E a situação é, Palmeiras tem dinheiro, a gente não tem. O Flamengo não queria, o Pato tentou Flamengo, o Pato tentou Palmeiras. O Pato não tentou Corinthians, porque no Corinthians ele não pisa, velho. O Corinthians odeia ele. Não, por conta daquela batida de pênalti. Não vai. E assim, eu tenho amigos colorados que não queriam o Pato lá. Eu tenho amigos gremistas que não queriam o Pato. Nossa, é um cara que não deixou saudade em praticamente lugar nenhum. Ninguém olha assim e fala, pô, na China, na Arábia... Talvez deixou na China, né? Talvez deixou saudade na China, né, Bandana? Mas agora, aqui não é a China, aqui é o São Paulo, aqui é o Brasil. Exato. E pagar 1 milhão para um jogador desse, pagar um salário que você vai pagar para um Arrascaeta, para um Bruno Henrique, para jogadores, para um Gabigol, para jogadores que são extremamente decisivos, para jogadores que se entregam, você vê o cara dando carrinho, você vê o cara vibrando num gol. Tipo, é muito diferente. É muito. E isso me deixa muito... Agora, torcer para o Pato dar certo? Obviamente que torcer para o Pato dar certo. Só que assim, quando foi contratado, eu falei, eu não vejo como dar certo. Eu fui muito contra a vinda. Mas, vestiu a camisa, cara, eu vou torcer até. Eu torci pro Cuca, mas eu não queria o Cuca. Eu tô torcendo pro Diniz, eu não queria o Diniz. Só que o Diniz, a gente viu alguma evolução. Naquele período anterior à pandemia, ele conseguiu corrigir alguns erros. O problema é que quando voltamos à pandemia, eu tinha falado isso, a pandemia vai virar tudo de cabeça pro ar. Podem acontecer resultados muito curiosos, muito inesperados. Mas o São Paulo sempre perde num time pequeno. Verdade. Mas o que a gente estava mostrando antes da pandemia não dava indícios de que isso fosse acontecer. Esse é um ponto. Tá. Segundo ponto, por exemplo, o Barcelona, quem acompanha o Barcelona, tem lá até um jornalista que tipo, a galera levantou que o cara já tinha descrito o que ia acontecer no jogo do dia seguinte. E o pessoal falou, imagina, você está exagerando. Óbvio que o cara não previa o 8-2. Mas ele achava que o Barcelona tomaria uma sacola e com 25 do segundo tempo o jogo estaria resolvido. E estava. A sacola tem um pouquinho de pandemia. Não tem muito não, viu? O Barcelona conseguiu errar muito a mão. A ponto do Messi ameaçar sair, o que eu acho muito triste para a trajetória. Acho muito legal essa identificação que o Messi tem com o Barcelona. Se eu sou ele, eu não saio. Né? Mas o Barcelona está esfacelado, vai ter que se reinventar, com muito menos pressão do que o São Paulo tem, porque não é uma década sem títulos, mas esse 8-2 pesou. Pesou demais. Do clube. Foi feio, Bandana. E assim, foi em uma Champions, não foi em um campeonato isolado, não. Foi em uma Champions. 8-2, é igual o Brasil na Copa do Mundo, né? Exato. É igual o nosso 7-1, é Copa do Mundo, é Champions. É igual de tomar também um 7-1, 8-2 em Libertadores. Nem que seja em Campeonato Brasileiro. Né? O Neymar é sortudo, né? Porque ele não voltou para o Barcelona, então não teve esse vexame, e ele não estava no 7-1 porque estava machucado. Também temos que comentar que né? o moleque não tinha pensado estrela, nisso. Né? Eu tinha pensado nisso. Para isso. Então, assim, me preocupa, porque, por exemplo, o Brasil, depois do 7-1, eu não acho que o Brasil tenha feito tantas mudanças, mas o Brasil, que tomou o 7-1, tem um pouco do São Paulo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar o Guardiola treinar o Brasil, né? O Daniel Alves falou que o Guardiola queria treinar o Brasil não quis. Quem fala não pro Guardiola, velho? Eu não falaria. Aí, e se a gente trouxer os 2 últimos campeões, Felipão e Parreira? Pô, nenhum dos dois estava num momento muito bom. Então, assim, às vezes, você tem que olhar também o histórico. O que esse técnico está apresentando para eu trazer? Quando o Cuca veio, foi isso. Pô, o Cuca tinha um Santos que tinha o Bruno Henrique,
que tinha o Santos perdeu 2 jogadores para o Flamengo, que são os 2 principais jogadores do Flamengo, e um para o Real Madrid. E o Cuca tinha esses 3 jogadores na mão e ficou em 7º lugar. Veio o São Paulo sem esses 3 caras e levou um Santos para vice-campeão brasileiro. E não tinha como ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tinha um time que estava sobrando. Mas o Santos não tinha mais elenco que Palmeiras, não tinha mais elenco que São Paulo. Aí vai questionar, o São Paulo é um baita técnico? Se o São Paulo estivesse no Palmeiras, o Palmeiras, no meu entendimento, estaria em outro patamar. Mas a galera está elogiando o Luxemburgo. Pelo menos o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista. Ganhou um Campeonato Paulista que o São Paulo caiu de forma muito inesperada, pode falar o que quiser com o que estava sendo apresentado, e sofreu para ganhar de um Corinthians que não era para sofrer, e ganhou nos pênaltis. Podia ter perdido. E aí o Luxemburgo, que agora está falando, o Luxemburgo é legal, a gente já está falando, Luxemburgo não presta mesmo e está ultrapassado. A gente não pode pegar a análise um jogo e definir tudo, que nem foi o Aguirre, né? Esse jogo contra o Corinthians, Aguirre é ruim, manda embora. No nosso caso, né, o Bandana, é até uma pergunta que eu queria ter até te feito para você no início da live, quando a gente começou. Né? Primeiramente, você é um cara que trabalha muito pelo São Paulo, assim como várias pessoas que têm páginas também no Instagram. Eu junto com essa página é uma turma de amigos, né, do Instagram, tanto que eu nem mexo na página, quem mexe é o Marcos Rogério, eu fico mais disponível para fazer as lives, né? Mas o Marcos Rogério aí que fica controlando, porque a Vives é meu Instagram, velho, eu não manjo nada de Instagram. O Marcos, tem o Faraó que controla também, o Facebook, Faraó, tem o Ito que Faraó controla. Mesmo. Esdras Faraó. E tem... Caraca, Esdras Faraó. Nós temos aí um grupo que organiza, inclusive o nosso grupo no WhatsApp. E organiza as excursões, organiza o nosso canalzinho no YouTube. Então organiza tudo. Então tem toda uma equipe por trás. Tem o Armando, o Dudu, o Manfrim, o Esdras Faraó, o Ito, o Marcos Rogério e eu. Então tudo é decidido em conjunto. Mas por que nós fazemos isso, ô Bandana? Eu acredito que seja o seu caso. A gente não quer afastar os torcedores do São Paulo do clube. A gente vem sofrendo há muitos anos. O último título foi em 2012 e as pessoas ainda tiram onda de nós por causa do jeito que foi o título. Um jogo que não acabou. Aquilo lá virou uma eterna piada. Então, hoje, nós de 2012 para cá, em 3 anos, nós lutamos para não cair, que foi 2013, 2016 e 2017. 2016, a gente quase chegou ali também. Mas o nosso trabalho, como até no meu caso, é uma coisa muito, até por diversão, mas é por amor também ao São Paulo, no meu caso, e dos meninos aqui do grupo, é de não deixar a galera desistir do São Paulo. Agora eu te pergunto, Bandana, qual que é o sentimento que você tem hoje do São Paulo e dos dirigentes? Eu vou te fazer uma pergunta como jornalista e como torcedor. O que é o São Paulo para você hoje, sendo que você já viu tantas glórias? Você já viu o São Paulo de 91 a 93, inclusive em 94, que perdeu uma Libertadores que não merecia, né? E em 2005 até 2008. Eu odeio agora até hoje, velho. Me fala, Bandana, o que você está sentindo hoje no seu coração? Me fala como um torcedor do São Paulo. Eu queria muito saber isso de você. Eu vejo você falar tão tecnicamente, eu falo, quero ver o coração do Bandana. Pois é, cara, olha, é uma coisa curiosa que... Caraca, eu não sei porquê, mas aparecendo na minha timeline Felipe Neto falando que o Cudê só pode estar de sacanagem com a minha cara. Eu não faço ideia do contexto desse tweet. Eu queria saber se tinha alguma relação com o Pato. E não sei o que o Felipe Neto está fazendo aqui, mas enfim. O lance do São Paulo é assim. Uma coisa que o Birner falou que eu acho muito legal o São Paulo, as pessoas que entenderem que o São Paulo é uma ideia. E quanto antes entenderem isso, porque assim, é por isso que às vezes, quando eu e o Gabriel, a gente é taxado de sermos chatos, porque a gente defende coisas
que as pessoas não entendem tanto hoje, porque isso é invisível, que são tradições do clube. Então, as cores do clube. O Barcelona usa verde, rosa, preto. Poxa, eu não sei, eu não gosto. Eu não gosto, mas não é uma coisa à toa. Na minha cabeça, São Paulo é vermelho, branco e preto, nessa ordem. Então, assim, para mim, eu não tenho nada contra o terceiro uniforme, desde que o estatuto permita isso, etc. e tal. Mas, por mim, não é da cor do clube, é azul, é amarelo, é abóbora, é roxo, é verde, é a cor que for. Por causa de qualquer desculpa que se invente, o time entra com a camisa em campo, cumprimenta a galera, tira a camisa, põe a camisa de jogo e o goleiro joga com a camisa. E pronto, é o suficiente para a galera comprar a camisa. Não é justificável isso. Isso é um detalhe. Sim, são detalhes e outros detalhes que vão formar uma ideia. O clube o clube ele não existe assim, senão no imaginário, né? Então, outra coisa que eu não gosto de estrelas, tá? Eu não gosto das estrelas. Nenhuma delas. Nem do recorde, não gosto. Por quê? Eu não acho que nenhum clube deveria ter conquistas sobre o escudo. Porque você traz para o torcedor, principalmente para o jovem torcedor, a ideia de que você só ama o clube porque ele ostenta aquilo ali. Saca? Para mim é o cara que compra o iPhone e sai andando. Ou pior, é o cara, no caso, que compra um telefone que não é o iPhone, mas compra uma capinha de iPhone para aparecer o iPhone. Eu lembro que tinha um dispositivo para quem tinha iPhone, que a câmera do iPhone que ficava saltadinha, o cara pegava o iPhone antigo e colocava aquilo para parecer que era o iPhone novo. Para mim, as estrelas parecem isso. Você tem que mirar para frente. Então, pensando em tudo isso, vendo hoje quem são os dirigentes, tem gente boa lá, mas nós estamos revezando pessoas de já muita idade, que tiveram ideias muito interessantes em um período e tentam reciclar essas ideias. Isso não funciona mais. Muita gente que muito prepotente lá dentro, que acha que é mais do que é. Eu brinco isso do Júnior Tavares. O Júnior Tavares não é um jogador ruim, mas ele acha que joga mais do que ele joga efetivamente. Isso faz muito mal para um jogador. É muito bom que o jogador tenha dimensão do que ele pode, do que ele não pode fazer, para não inventar. Isso acontece muito no São Paulo. E aí nós temos todo esse conjunto de decisões equivocadas, de diretorias muito covardes, que ficam tentando atender ali a popularidade, né, das redes sociais. O cara, engraçado, um presidente de São Paulo preocupado com like de rede social ou de crítica e basear as suas decisões nisso para demitir um técnico. Não é o desempenho. Então, assim, o São Paulo de hoje não é profissional. Isso é muito perigoso, porque a gente tem que torcer para o acaso. E nem sempre o Clube da Fé não pode ser só o Clube da Fé porque a gente tem que torcer para o acaso. A gente jogar a moeda para cima 200 vezes para ela cair em pé. Isso tem que ser fruto de um trabalho. Eu tenho poucas esperanças disso acontecer, se não numa mudança e numa quebra realmente de paradigma, de modo de pensar, de jeito de fazer. Então, se o São Paulo não tomar essa decisão, nossa. Então, como torcedor, me traz dor. Cada derrota me traz uma dor absurda, me deixa a semana ultra chateado. O Perecini fica inacessível, é sério. Hoje eu consigo ligar para o Perecini porque ele recebeu a notícia do Pato, eu sabia que ele ia me atender. Do contrário, ele não atende. Ele não atende. Eu consigo falar com Eu vi a última live de vocês. Eu assisti a live do jogo contra o Vasco, cara. A cara dele tava assim, velho. Tipo, sim. Não tô afim de falar. Assim, exato. Mano, aquele jogo contra o Palmeiras no Mancini, cara, parece. A gente normalmente é interessante. O que você achou do jogo? Você tem um bate-papo. Não dá para conversar. Você começa a gravar. Eu tô falando, eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar. A menor ideia, porque ele tá incomunicável. Aí o cara vai no carro, às vezes a gente ia embora no mesmo carro, eu estou dirigindo, a Vives do lado, ele não fala com ninguém. Ele estava dormindo em casa um período que ele não estava com casa aqui, ele não fala com ninguém. Ele no trabalho, a gente trabalhou juntos num escritório, ele não fala com ninguém. Se o chefe dele precisasse de alguma coisa, manda uma mensagem no Twitter, no Skype, que ele não vai falar. Ele é assim. Né? Eu consigo ainda me relacionar, mas a semana não presta, eu não durmo, eu fico com dor de cabeça. E o que é pior, porque assim, tem uma cena do Watchmen, para quem leu o Watchmen, não para quem viu. Não esquece quem viu. Quem leu o quadrinho, porque Alan Moore é uma outra coisa. É bem diferente mesmo. Mas que o Dr. Manhattan, ele é um cara que vê o tempo de um jeito diferente, né? Então, ele, para quem não viu a série, ele é o único ser superpoderoso mesmo daquela história. Então, ele vê o tempo como uma coisa só. E aí ele tem a mulher dele, que ele já não está mais com ela se relaciona com outro cara, eles vão para Marte, é um pequeno spoiler, mas pô, essa história tem mais de 20 anos, né, gente?
Quem não assistiu, muito azar aí, mas só para fazer essa leitura. Ou ele chega e fala, você está dormindo com o Dan. Aí ela fala, você sabe disso? Ele fala, não sei, mas você vai me contar daqui a 90 segundos. Ela, para, eu não aguento mais. Ela enlouquece com isso, né? E daí ela fala, por isso que eu prefiro o Dan. Aí ele vira, você está dormindo com o Dan? Não, você já sabia. Ele, querida, a gente, nós somos todos marionetes. A diferença é que eu vejo as cordas. Às vezes eu me sinto, imagina, eu me comparei ao Dr. Marrato, estou me sentindo hoje. Mas não é isso. Quando você analisa, você vê uma contratação de Pato, ou você vê uma contratação de Cuca, ou você vê uma contratação de Diniz, você está torcendo para o acaso. E assim, o mais provável é que não dê certo. Às vezes, um bom trabalho, você faz tudo certo e dá errado. Às vezes, você faz o errado e dá certo, mas é menos provável. Quando o Hamilton está dirigindo, vai por mim. Ele tenta fazer o que normalmente dá certo. Ele não tenta fazer uma maluquice, vou na contramão aqui, ver o que vai dar. Não, ele tenta fazer o que dá certo. Tentar dar o certo, por isso que é uma coisa que o Gabriel sempre fala. Se o time está jogando bem, você tem esperanças de que aquilo leve para algum lugar. É mais provável que você vença? Você falou uma coisa, cara, que assim, cara, por que eu não tinha pensado nisso? Quando contrataram o Diniz, eu e alguns membros do grupo nosso lá, a gente ficou, eu fiquei assim, por que eu tô acreditando no Diniz quando ele chegou no São Paulo, né? Agora você falou a frase que tá clara para mim, que era o que faltava para eu entender. Nós estávamos torcendo pro acaso, porque ele não deu lugar nenhum, deu certo lugar nenhum. Hoje no programa, no Jogo Aberto, a Renata Fã falou que ele deu uma aula de teoria de futebol para eles, para ela, para o Denilson Show, e só que a prática é extremamente diferente do negócio. E infelizmente o São Paulo, ele passa por um momento que não dá para testar mais ninguém, né, Bandana? Não dá para testar mais ninguém, já deu, né? Então eu quando eu vejo eu vou até falar também desse lance do Everton tá saindo e o Luciano chegando. Eu até comentei com alguns colegas, falei, gente, não vamos colocar a culpa no Luciano do São Paulo ter pago tão caro no Everton. Não é culpa dele. Não vamos colocar a culpa nele do Everton ter começado bem e depois daquilo ficou só em departamento médico. Eu acho. Uma coisa, o Luciano tem uma coisa boa. O Pato saindo foi a melhor coisa para o Luciano. Porque se o Luciano está em campo e o Pato está no banco, para parte dessa torcida que ainda acredita que o Pato pode fazer alguma coisa, estou falando que o Pato. Veja, futebol tem. O Pato é melhor que o Luciano? Obviamente que, tecnicamente, muito melhor. Normalmente entrega menos. E normalmente entrega menos do que um Luciano. Mas se o Pato estivesse no banco, a pressão que tem em cima do Luciano é terrível. Ia ser terrível. Mas se a pressão que o Luciano vai receber é de um Trellis, que não tem a simpatia de ninguém, ou de um Paulinho Boia, que agora é só Paulinho, mas o Boia está implícito, não consigo, eu tento esquecer, mas tá lá. Mas qualquer desses, o Luciano vai ter uma vida um pouco mais fácil. Então, a galera talvez já nem lembre mais do Everton. E vai lembrar desse Everton das contusões. Não vai lembrar do Everton que entregou muito. Só vai lembrar do Everton se acontecer uma coisa que é possível que aconteça, que é o Renato Gaúcho conseguir encaixar o Everton num modelo de jogo em que ele consiga render. Porque o Everton é um bom jogador. Mas assim como o Juan Fran, assim como muitos jogadores, precisa de um esquema muito organizado para funcionar. Então o Everton, eu vejo mais possibilidades, é o que é provável, tá? Porque o futebol também às vezes tem as surpresas. Eu ficaria muito surpreso se o Pato rendesse uma enormidade no Inter e o Everton não no Grêmio. Ficaria surpreso. Pode acontecer, não dá para cravar. Então aí a gente entra de novo no certo e no errado. Pegando o histórico, pegando o que os jogadores fizeram nos últimos anos, pegando as características de cada um, técnico, momento e tal, é mais provável que o Everton renda alguma coisa no Grêmio e que o Pato renda muito pouco no Inter. Mais provável. Não dá para cravar, não dá para... Por isso que a gente fala, isso é uma linha argumentativa quando você precisa fazer, né? Você precisa imaginar. Qual que era o problema do Fernando Diniz? Teoria ele tem? Tem. O Fernando Diniz, ao contrário do que acontecia com o Cuca,
como ele tem só os fracassos, isso é um peso muito grande. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a Giga. Quando a Giga não começou mais a entregar, ninguém viu que ele estava sem as peças. Olhou e falou: o que esse cara ganhou? Não ganhou nada. A mesma coisa do Dorival. Dorival só ganhou Paulistinha, só ganhou Regional. O que é um indicativo muito forte, de que se o São Paulo tivesse vencido o Paulista, em qualquer desses anos, não teria refrescado nada. Porque o Paulista perdeu peso. É que o São Paulo está numa situação ainda pior. Mesmo o Paulista sem peso, o clube não ganha. Então, quando o Diniz veio, além da gente saber que o Diniz tinha problemas, que trouxe alguma esperança quando ele começou a corrigir, que foi o que o Gabriel falou lá no começo do Paulista. Pô, recomposição, melhorou um pouco, defensiva. Olha, o time não está tomando tanto gol bobo. O time está começando a render mais, pré-pandemia. Então, pelo menos você viu um caminho de trabalho. Mas então agora você está gostando dele? Não. Mas eu estou vendo um trabalho que já vale a pena a aposta na condição que está, do que. Porque no São Paulo do que pode, do que pode. Você tira um Diniz para trazer um Mano Menezes. Aí não tem como. Aí você sai do Mano Menezes para um Osório. Um Osório, em qualquer condição, eu acharia bom. Mas você sai do Mano Menezes para um Dorival. E o que é pior, você vem com o Mano Menezes, contrata com o Mano Menezes, manda embora o Mano Menezes que não dá certo, traz o Dorival com as peças do Mano Menezes. Entendeu? Por exemplo, olha que loucura nessa troca Everton-Luciano. O Diniz pediu o Luciano. O São Paulo tinha falado, e o Razan tinha apurado isso, que o Diniz estava sob observação. 5 jogos. Como assim 5 jogos? É Masterchef esse negócio? Caraca, como assim 5 jogos? Você chega para um técnico, opa, 5 jogos. O que você está vendo em 5 jogos? Você está vendo evolução de trabalho ou você está vendo o resultado? Porque se você estiver vendo o resultado, então o que o Fernando Diniz fez contra o Fortaleza, que claramente ele estava sentindo a pressão ali, abriu mão de convicções, fez coisas que não estava acostumado para conseguir o resultado, então ele fez o que ele tinha que fazer. O Cuca conseguiu 5 vitórias seguidas em que ele jogou muito mal. Muito mal, mas a torcida estava satisfeita. O Aguirre foi muito bem muito tempo, mas isso não contou nada quando os resultados não começaram a acontecer. Então o Diniz está numa situação que, se ele consegue o resultado contra o Fortaleza, mas não entrega futebol, a torcida fica, mas não jogou nada. Se ele não consegue o resultado, mas teve um jogo muito melhor contra o Vasco, muito melhor, a torcida fala, não adianta nada jogar bem e perder como sempre. Não ganhou contra o Fortaleza, mas ali não jogou bem. Mas não jogou melhor contra o Vasco? Mas aqui não ganhou. Então, o problema do Diniz é outro. Essa pecha toda que ele tem, esses apelidos de professor Pardal, pesam muito e o São Paulo não está mais sabendo respaldar ele. Porque o Diniz só está aí porque os jogadores abraçaram ele. Abraçaram mesmo. Gostam dele, compraram o trabalho dele. É a única coisa que eu acho positiva no Fernando Diniz num clube que o São Paulo negociou a revelia dos atletas. Né? O São Paulo negociou a revelia dos atletas, todo mundo ali. Tipo, os caras não queriam. A negociação aconteceu, então o São Paulo ainda pode ter problemas. É melhor ter um técnico que agrade a maioria do que ter um que vai ter que fazer com que eles comprem a ideia. Só que o futebol tem dessas. Quando não começam a vir os resultados, o técnico começa a mudar muito porque está com medo, o jogador percebe. Você quer um técnico que perdeu a mão no clube e que todo mundo adora? O Rogério Ceni. O Prato falou, a gente já não conseguia acreditar nas coisas que ele falava. Não é que a gente não gostava dele, no caso ali, os jogadores. Não é que a gente já não tinha convicção. Quando ele falava alguma coisa, ele não convencia. Isso é uma coisa muito complicada, que é quando a gente fala que o cara perdeu o vestiário. Isso é muito grave. Talvez o Rogério de hoje, mais experiente, talvez ainda não seja suficiente, não sei. Eu sempre gosto de ver o Rogério lá. Mas o Rogério de hoje, que foi para o Fortaleza, ganhou alguns títulos que ele precisou batalhar para conquistar, conseguiu mostrar algumas variações, talvez esse Rogério tivesse resistido mais. Nada me tira da cabeça que o Rogério começou a perder o vestiário naquele lance do Rodrigo Caio, no qual houve um racha no elenco. Parte entendeu o que o Rodrigo Caio fez, parte não entendeu. Não vou discutir o que o Rodrigo Caio fez. Não acho que deveria ter feito o que fez, não consigo condenar ele ter feito o que fez. Eu não teria feito daquele jeito, não teria. Porque uma coisa é o árbitro ir perguntar para você, outra coisa é você ir lá, entregar, tem a questão da lealdade com os jogadores. Não vou entrar nesse mérito. Mas talvez o Rogério de hoje tivesse puxado o Rodrigo Caio num canto e falado, velho, não faz mais isso. Ao invés de falar publicamente, talvez. E eu não estou falando que o Rogério estava errado nem nada. Porque o Rogério Ceni é ótimo, que ele
sinta tanto o futebol. O motivo do Rogério Ceni ser quem é no futebol, que é o Rogério Ceni, se você fosse escrever a história dele, é a primeira vez que eu vou falar isso na vida, no futebol está em caixa alta. Não dá para falar de futebol sem citar o Rogério Ceni. Você está fazendo muito errado. É um cara que marcou a história. É um goleiro artilheiro, é um cara vencedor, é um cara que tem identificação com o clube, é um cara que por 25 anos foi o primeiro a chegar, o último a sair. Eu vou te falar, eu nunca, jamais xingaria o Rogério Ceni. Como jamais vou xingar o Raí. Até porque sei que o Raí não é desonesto. Sei que o Raí está tentando fazer o melhor. Mas o trabalho do Raí é ruim? Sim. Aí o que eu vou falar? O trabalho do Raí é ruim? Pode melhorar? Pode. Por quê? O Raí é muito inteligente. Ah, mas o trabalho é ruim? Muito ruim. Primeiro porque ele paga o que pedem. Caraca, você vai comprar um carro. Quanto que é? 40. Tá. Você não quer negociar, não? Não. 40, né? Você falou 40. Parece até que ele nunca jogou bola, né, Bandana? Parece até que ele nunca jogou bola. O Raí. Então, o Bandana, eu fico pensando, poxa, o Raí viu o Tele Santana chamar um pintado da vida que veio do América Mineiro, que veio o Tele Santana resgatar um Palhinha, ficava lá pegando o menino da base, um lateralzinho direito lá, um tal de Cafu, e ficava treinando, eu vou insistir nesse cara aqui. O Raí não pensa. Cedo por causa do cabelo, mano. Não, esse cabelo não. Exato. Aqui. Entendeu? O Neymar não ia estar com os cabelos pintados. O Tele ia falar para ele, velho, não. Só que, se o Neymar tivesse passado pelo Tele, já tinha o título de melhor do mundo há muito tempo. Porque futebol ele tem. Faltou um Tele na vida do Neymar. E agora o Neymar tem Tele, que bom. A melhor fase do Neymar foi na mão do Muricy, inclusive, né? Que era o discípulo do Tele. Ganhou Libertadores com o Muricy. O Ganso, o último jogo que eu acho que ele jogou bola na vida dele, foi na mão do Muricy, naquele jogo do Santos e Penharol. Eu acho até que o Balsa deu uma ajustadinha no Ganso em 2016. Acho que ele não foi. Eu tava vendo esses dias os melhores momentos de São Paulo e Atlético Mineiro. Olha onde que eu tava, cara. Em 2016, assistindo melhores momentos de São Paulo e Atlético Mineiro. Eu falei, porra, o Ganso tava bem, né? Sim. O Ganso tava bem, né? Tem uma coisa do Ganso que eu acho que, assim, para mim, o melhor momento dele em São Paulo foi quando o Kaká veio. E aí, vamos falar do Kaká. O Kaká vem e o Pato vem. Vamos fazer uma comparação aí. O Kaká foi o melhor do mundo. E foi o melhor do mundo, foi o único jogador, agora não, mas foi o único jogador que no período Messi, Cristiano Ronaldo, ele quebrou a hegemonia ali e ganhou um título de melhor do mundo merecidamente. O Kaká jogou para ser melhor do mundo. Para mim não é um ídolo do clube, do São Paulo. Ele é um ídolo do futebol e que tem a simpatia do torcedor do São Paulo. E sim, ele pode ser ídolo para muita gente, porque o ídolo particular do torcedor, o cara pode gostar do Luiz Fabiano, eu não considero ídolo do clube, mas pode ser ídolo de muita gente. Dagoberto, eu não consigo perdoar a saída do Dagoberto, o jeito como ele fez corpo mole quando o Inter, que era o time que ele ia, as coincidências, estava disputando vaga na Libertadores no São Paulo, e ele isolou bola, ele não consigo. Mas ele pode ser ídolo de muita gente. E ganhou títulos importantes e tal. O Kaká não ganhou títulos importantes pelo São Paulo. Mas o Kaká, quando chegou no São Paulo, o Ganso adorava o Kaká. Como muita gente adora o Kaká. E o Kaká corria pra caçamba. Corria no jogo, se entregava, dava carrinho. Aí você olha um jogador que conquistou título de melhor do mundo, que conquistou tudo na carreira, que foi para a seleção, que é respeitado por todo mundo, correndo, e você fala, cara, quem sou eu para não correr também? Então, às vezes, o que eu falo que me incomoda no Pato é, no jogo contra o Mirassol, você vê o Pato andando, ganhando um salário robusto, você vê o cara andando, que exemplo você passa para a molecada? Você passa um exemplo de que andar é ok, e não é. Não é. Muita gente está correndo para o Pato poder andar. Então, o que você espera? Beleza, eu estou correndo, o cara só anda, mas na hora que cai ele, o gol, ele guarda. Ele não guarda. É verdade. Ele não guarda. E o pior, aí ele não guarda, mas ele fica pé que não guardou. Ele não fica. Caraca, velho, fica pé pelo menos, né? Lembra uma... Nossa, eu não vou querer falar disso aqui, mas aquela goleada, que aí o Kardec vai lá bater o pênalti, né? Naquela goleada. Eu não preciso falar exatamente. Eu falei isso num vídeo que teve, cara, quase 1 milhão de acessos. Na época eu só fazia vídeo no Facebook, é muito legal, que eu não sabia me divulgar, e fiz o vídeo sem nem falar nada de pago, nem nada, mas enfim.
Cara, você vai bater um pênalti no jogo daquele, é pra você bater, pra afundar, não é pra você bater, não é pra você. Você tem que sentir, você tem que estar irritado, você tem que estar explodindo, você tem que estar espumando. O São Paulo precisa de jogadores que espumem. Tem o jogador lá com o Cafresco, ok, ótimo. O Dida, o cara pega um pênalti numa final de. É difícil chamar aquele de Mundial, mas tudo bem. A FIFA chamava de Mundial. Você pega um pênalti numa situação daquela, você vê o lance. O Dida pega o pênalti, levanta e, como se nada tivesse acontecido, você fala, caraca, né? Pode ter uma utilidade. Muito frio. Muito frio. É bom, muito frio. Né? Eu ainda prefiro um Zete que sai com os braços levantados, sabendo que ali ele virou um super-herói. Né? O Zete é um super-herói, não sei se as pessoas sabem disso. Pra mim é. O mundo não acabou porque o Zete está presente nele, entendeu? O Zete já evitou que o mundo acabasse sem ninguém saber. O Zete é muito dessa linha. Assim. Aliás, então, ele é foda, né? Você fala, tinha o Rogério Ceni, e agora? Agora tem o Volpi. É do nível do Zete? É do nível do Rogério? Não. Mas é um goleiro de personalidade, é um goleiro de liderança, é um goleiro que vai bater um pênalti contra o Palmeiras, perde, fica P, mas faz a lição de casa, defende dele, pega o microfone e fala, errei, mas se o São Paulo precisar, bato de novo. Cara, tem que ter coragem. Eu acho até que o Volpi, ô Bandana, eu acho até que o Volpi está entre os melhores goleiros do Brasil. Eu falo isso com muita segurança. Ô Volpi, ô Bandana, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, tá? Eu tô cronometrando aqui, deve estar faltando aí uns 5 minutos para dar o tempo. O tempo do Instagram, e eu também preciso gravar o vídeo lá do Barbaço. Eu por mim, eu ficava aqui umas 3 horas aqui conversando com você. Eu não sei como é que você tá, se você quiser voltar uns 10 minutinhos para despedir aí, fica à disposição aí também pra gente matar. Não, mas mas eu vou ter que gravar, mas aí, cara, a gente faz amizade aqui, e quando vocês vierem, quando a gente tiver uma pandemia mais controlada, eu não tenho muita esperança também, tá? Eu nem vou falar dessa parada política assim, que me assusta muito. A gente está tomando muitas decisões erradas, sabe? Sim. Em relação à pandemia. Ninguém sabe de nada, né, Bandana? A gente sai na rua sem saber o que vai acontecer amanhã, então fica todo mundo na dúvida. Assustador. Eu até falo aí pro pessoal que escreveu, interagiu, fez perguntas, né? É porque rolou tão rápido a conversa, né, Bandana? Foi tão bom que a gente não viu o tempo passar. E já estamos chegando aí em 1 hora. Mas galera, foi sensacional. E eu queria te fazer eu tinha feito uma lista de perguntas aqui, mas felizmente a gente vai ter que fazer outra live. A hora que você estiver disponível, nós fazemos outras com o maior prazer. Eu já te encontrei 2 vezes já, a gente já bateu papo. Obviamente, você conversa com muita gente na porta do Morumbi, do Pacaembu. A Vives às vezes tem que me puxar, porque senão eu atraso. Se não é a Vives, várias coisas iam acontecer de muito errado. Era vídeo que não ia entrar no ar. A galera acha que é bobagem, tipo, editar. E a gente ainda sempre imaginar pra Vives que ela tem que me controlar, que eu adoro conversar com a galera. Adoro conversar. Pra mim, o motivo do trabalho é esse. É discutir, é conversar, é debater. Eu sempre tenho muita paciência. Mesma coisa. Pô, eu nunca bloqueei ninguém no Instagram. No Instagram não, porque no Instagram talvez tenha, porque é a Vives. Mas no Twitter. O cara me xinga, tá top. Pode continuar xingando o cara. Eu não faço isso porque eu acho que é muito ruim para a comunicação. Mas entendo quem faça, né? Mas se não é a Vives para me colocar na linha e segurar o Gabriel, né? Porque, tipo, caraca, você tenta imaginar gerenciar o Gabriel que não quer falar com ninguém há alguns anos. É assim, que não era que ninguém canal, cara, acho que não saía as coisas. Eu fico até com. Eu fico pior, né? Porque moderar é o pior. A galera odeia ela, velho. Assim, tipo, beleza. É bom porque ela tem espinho, velho. Porque ao contrário de mim, ela dá coelhada. Ela tem o coelho da Mônica, ela dá coelhada mesmo. Ela não tem nem. Ela dá porrada mesmo. Não, mas precisa. Ô, Bandana, manda um abraço aí pro Perecini, fala pra ele que ele tem que ser desse jeito mesmo, é o jeito, é com o coração que ele lidar com o canal, eu vejo, assisto, mas eu gosto muito da forma que ele lida também com a situação. A Vivi, né, que é a sua esposa. Vives. Vives. Agradece ela aí também pelo espaço. Valeu, obrigado pela atenção. Né? Tudo. Muito legal. A gente acompanha sempre vocês. Manda um abraço para ela, pro Perecini. Um grande abraço para você. Bandana, te agradeço muito mesmo. Você viu que eu insisti porque eu gosto, nós gostamos mesmo, acompanhamos os seus
seus programas, você é um cara. O Beraba muito aparece perto. muito nas lives. O Beraba sempre tem alguém. Manda um abraço pro Beraba. Tem muita gente que interage, eu não sei se de vocês, da turma de vocês, ou outras turmas também, mas tem bastante gente de Uberaba que aparece. Tem um de Birigui, que meu pai nasceu em Birigui também. Tem uma galera muito aí. E eu gosto de Minas, porque eu morei uma época na Bahia, né? Em Barreiras, e é a parte da Bahia que tem está uma perto divisa. de Brasília. Para ir e voltar, eu passava por Uberaba e Uberlândia. E eu sempre parava nos dois, porque a cidade que eu morava não tinha shopping. E aí tinha que parar para lembrar de comer um sanduíche, alguma coisa que não tinha lá. Barreiras agora tem, acho que agora tem, não sei. Bom, Beleza? aqui nós somos de Uberaba, a gente faz muita excursão para São Paulo com uma galera, sai sempre o ônibus com uma van. Não vamos desistir do São Paulo. E parabéns por insistir, por ser guerreiro aí junto com a gente também e não deixar o torcedor do São Paulo abandonar. Quando a gente tem filho, tem que falar para torcer para o São Paulo, sem título. Às vezes São Paulo perde, fala que ganhou, inventa, mas fala que é campeão. Foi campeão, olha aqui, mostra uns vídeos, fala que é da semana passada, inventa, entendeu? Eu acho, a gente não pode perder essa gana de... Esse período é bom para formar caráter. Na hora da marcha, você vai formar caráter do cara que não desiste, etc. Só uma pergunta rápida antes de ir embora, essas rolhas aí é o que vinho? Isso daí que está aí atrás? Que a primeira já acabou, a gente está na segunda agora. Estamos começando a... É legal, tem história, cara, registra. Né? Algumas de tristeza, provavelmente, mas provavelmente muito mais de alegria. Mas, cara, então manda um abração para a galera da tua página, tanto os seguidores, quanto a equipe que você falou aí, que é muito legal, que haja uma equipe. E assim, nunca percam o foco, vai ter hora que a gente vai perder a paciência e tal, mas o sentimento ele não pode morrer e tem que ser esse aí, nessa linha. Beleza? Jamais. Bandana, obrigado, grande abraço, viu? Prazer aí, velho, e abração para vocês. E vamos torcer para os próximos presidentes, né? O que me resta é torcer para quem entrar fazer um bom trabalho. Por enquanto é um pouco acaso, mas se fizer a gente vai elogiar. E como a gente sempre termina as lives, né? Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. É assim, né? Que é tricolor, né? Tem 3. Isso aí. Falou, man. Muito obrigado. Então a Vibes vai assumir aqui para desligar, porque eu sou perdido mesmo. Como é que é? Aí, tá vendo? Abraço. Abraço, Bandana. Tudo de bom.